bem-vindos ao nosso terceiro encontro das videoaulas da nossa disciplina de Teologia Bíblica. É um prazer estar aqui de novo com vocês e vamos continuar estudando o nosso tema da Berit, ou da parceria entre Deus e o seu povo. Nós já estudamos nas aulas anteriores a ideia de Berit, a relação entre os seres humanos, entre Deus e a criação, que é descrita no Antigo Testamento mediante a palavra Berit, e discutimos também a relação entre os conceitos de libertação e aliança. Em nosso encontro de hoje, nosso tema será o Deus da Berit. Ou seja, se nós estamos estudando teologia bíblica, o tema fundamental de qualquer teologia é o conceito de Deus. Então, eu quero gastar este tempo aqui com vocês, refletindo sobre o conceito de Deus a partir dos textos da aliança no livro do Êxodo, que nós já vimos tanto aqui nas aulas quanto no livro da disciplina. Quando nós pensamos em Deus a partir da revelação, a partir do texto do livro do Êxodo, nós vamos encontrar algumas características fundamentais do conceito de Deus, da crença dos israelitas antigos, que são também extremamente importantes para nós até hoje, seja no campo do judaísmo, seja para nós no âmbito do cristianismo. Primeira característica que eu quero destacar com vocês, a partir de uma leitura do acontecimento do Êxodo, ou seja, da libertação na sua totalidade, desde a saída do Egito até a reformação, a recomposição da aliança e do povo de Deus chegando à sua terra, a primeira característica então do Deus que realiza essas coisas é que ele é um Deus incomparável. Incomparável em que sentido? No Antigo Oriente, se você estudar as religiões da Assíria, da Mesopotâmia, da Babilônia, dos ugaríticos, dos cananeus em geral, você sempre vai encontrar que o Deus desses povos, o principal Deus, esses povos eram politeístas, o Deus mais importante desses povos é um Deus da nação, é um Deus da cidade, estado ou do país, não é um Deus do povo. Como Deus da nação, como Deus do Estado, que está diretamente ligado ao rei, a função primária dos deuses, o trabalho mais importante desses deuses do Antigo Oriente, é proteger o rei e dar ao rei condições de conquistar mais territórios, ou seja, de fazer com que o território do reino se expanda, para que o rei, além de dominar sobre a sua própria nação, domine também sobre outras nações. Nesse sentido, usando uma terminologia tanto teológica quanto sociológica, os deuses do Antigo Oriente eram particularmente deuses favoráveis à opressão, favoráveis à conquista. Você vai se lembrar que o termo opressão na teologia do Antigo Testamento se refere primariamente ao domínio de um rei ou de um povo sobre um grupo de pessoas ou sobre um povo mais fraco. Então, os deuses do Antigo Oriente eram deuses, nesse sentido, opressores. A função básica deles não era libertar pessoas, libertar povos, mas conquistar povos e ampliar o domínio dos reis. Nesse sentido, os grandes deuses do mundo antigo eram deuses dos poderosos. A religião era essencialmente a religião oficial do Estado e os deuses eram retratados, eram adorados como seres extremamente poderosos e estavam diretamente ligados aos reis. É nesse sentido que o Deus de Israel, Hashem, é um Deus incomparável, porque em todo o Antigo Oriente ele é o único grande Deus que é Deus de pessoas fracas, Deus de povos pequenos. O Deus de Israel não é um Deus que conquista, é um Deus que liberta. Essa é a característica que você vai encontrar somente no Deus de Israel, em todas as crenças do Antigo Oriente, na época em que o Antigo Testamento está sendo escrito, na época em que o povo de Israel está vivendo a sua fé e enfrentando o dia a dia das suas lutas políticas, econômicas e religiosas. Quando nós lemos o livro do Êxodo, e em alguns trechos de Juízes e também de 1 Samuel, nós vamos encontrar uma série de versículos que vão retratar o Deus de Israel
como Deus de Hebreus. A palavra Hebreus é uma palavra muito interessante, porque nas suas origens e na maior parte da sua história, ela não se refere a um povo hebreu. Ela se refere a uma classe social. Hebreu era o termo que se usava em hebraico e nos seus equivalentes em aramaico e no egípcio para se referir aos pobres, para se referir aos grupos sociais de sem terra ou de marginais ou de rebeldes em relação ao domínio dos reis. Então, no livro de Êxodo, no livro de Juízes e em trechos de Samuel, são os únicos livros do Antigo Testamento em que nós encontramos a expressão de que o Deus de Israel é o Deus de Hebreus. Ele é o Deus de pequenos, é o Deus de fracos, é o Deus de grupos ou de nações que são dominadas ou oprimidas por outras nações, por outros grupos. Tá? Se você examinar, por exemplo, no capítulo 7 do livro do Deuteronômio, os versos 7 e 8, você vai encontrar a afirmação de que Deus não escolheu Israel porque Israel era o maior de todos os povos. Deus escolheu Israel exatamente porque ele era o menor de todos os povos. Então, a eleição de Abraão no passado, a eleição de Israel na época em que Deuteronômio está sendo escrito, define Deus como um Deus de pequenos, como um Deus de fracos, e não como Deus de poderosos. E é nesse sentido que, daqui a pouco a gente vai verificar também, que o Deus incomparável é simultaneamente um Deus universal. Porque se Ele é Deus dos mais fracos, se Ele é Deus dos mais pobres, se Ele é Deus dos que sofrem injustiça, bem, então Ele pode ser Deus de todos os povos e de todas as pessoas, porque a esmagadora maioria das pessoas, em todas as épocas da história humana, não é composta pelos ricos, poderosos, pelos dominadores, os reis ou governantes das nações. Então, neste sentido, a escolha que Deus faz de Israel, de Abraão, enfim, de todas as pessoas que são eleitas por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é uma escolha para privilégio, mas é uma escolha para revelar a incomparabilidade de Deus e para colocar a pessoa, ou grupo, ou nação escolhida dentro de uma relação com Deus e dentro de uma tarefa, de um projeto. O projeto de ser um povo libertador, de viver uma vida libertadora. Ainda dentro do conceito da incomparabilidade de Deus, nós encontramos no relato de Êxodo, e vamos encontrar também no livro de Isaías, uma série de descrições ou afirmações sobre o poder milagroso de Deus. Um poder de realizar milagres na nossa linguagem ocidental contemporânea, que são propriamente ditos sinais, são manifestações do poder e da escolha de Deus. No livro do Êxodo, esses sinais ou esses milagres também são conhecidos como as pragas no Egito. São sinais que, no relato do livro, demonstram que o Deus de Israel tem mais poder do que os deuses do Egito. E ele precisa ter mais poder exatamente para libertar Israel do Egito. Se ele não tem poder, ele não pode libertar. Então, os sinais são afirmações do poder, da incomparabilidade de Deus. Nós cristãos, e também pessoas de outras religiões ao longo da história, temos o costume de nos encantar com os milagres, ou com os sinais, ou com as coisas poderosas das religiões. Na Bíblia, porém, tanto Antigo quanto Novo Testamento, o milagre, ou sinal, não aponta para as coisas, aponta para Deus. Então, ao olharmos, ao vermos ou ao participarmos de um milagre, a grande questão não é a grandiosidade desse milagre ou desse sinal. A grande questão é se nós somos capazes de perceber neste sinal a incomparabilidade de Deus. E se somos, então, capazes ou se estamos dispostos a responder a esta ação de Deus com louvor e fidelidade. Estes são elementos da resposta do povo de Deus ao Deus incomparável no livro de Êxodo. O louvor, a adoração a Deus, porque os tira do Egito, e você vai encontrar em Êxodo 15,
2 hinos, um hino mais longo, do verso 1 até o verso 18, atribuído a Moisés, e um hino de um único versículo, capítulo 15, verso 21, atribuído a Miriam, ou Maria. Tá? Estes hinos simbolizam toda a resposta de louvor que o povo de Deus dá ao Deus que o liberta. Ao mesmo tempo, porém, a resposta não fica somente no louvor, mas se estende ao longo da vida na fidelidade do povo. E é muito interessante que nós encontramos no livro do Êxodo a percepção de que, embora Deus peça ao seu povo que seja fiel, desde o momento em que esse povo sai do Egito, desde o momento em que esse povo se livra da perseguição do exército do faraó, a infidelidade começa a aparecer. Então, a maior parte dos escritos do Pentateuco situa os filhos de Israel no deserto, entre o Egito e a entrada na terra prometida. E essa passagem pelo deserto, que segundo o relato do Pentateuco dura uma geração, 40 anos, tem como função mostrar para o leitor que o povo de Deus, apesar de ter sido libertado poderosamente por Deus, não consegue ser um povo fiel. As primeiras tentações no deserto, ao longo da viagem para a terra prometida, são aceitas pelo povo e o povo abandona Deus e procura outros deuses. Então essa é uma característica que vai se marcar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na relação de aliança, Deus sempre é fiel, o seu povo, porém, jamais é fiel. Ou seja, fidelidade não é uma característica própria do ser humano. A nossa natureza, a nossa condição humana nos mostra como cotidianamente, costumeiramente infiéis. Podemos nos tornar pessoas fiéis? Bom, a aposta do Antigo Testamento é sim, a aposta do Novo Testamento também é sim. Nos últimos encontros, ou na última aula desta nossa disciplina, nós iremos verificar a resposta que o Antigo Testamento procura dar ao problema da infidelidade, resposta que será repetida também no Novo Testamento. Então esta é a primeira característica do Deus de Israel no relato do Êxodo. Deus é um Deus incomparável. É incomparável porque Ele é Deus de pobres, é Deus de pequeninos. Segunda característica do Deus de Israel, eu já comecei a mencionar e a tratar dela no tópico anterior, é que este Deus incomparável é também um Deus universal, ou seja, é um Deus de Hebreus. Você está examinando aí na sua tela, no seu monitor, uma foto de uma criança num lixão, aqui na cidade de São Paulo. Essa foto retrata bem o que hoje em dia seria, então, o grupo social ou o tipo de pessoas que receberia o nome de hebreus. Aquelas pessoas que são vítimas das injustiças sociais, aquelas pessoas que não conseguem viver uma vida digna porque o pecado estruturado nos sistemas econômicos e políticos, ou o pecado pessoal na família, nas relações cotidianas, impede que as pessoas então tenham liberdade. Então o hebreu é o oprimido ou a pessoa excluída hoje em dia. Talvez a melhor tradução, politicamente falando, teologicamente falando, do termo hebreus, agora no século XXI, seja o adjetivo excluído, a pessoa excluída. Ou seja, aquela pessoa ou grupo de pessoas que dentro de um sistema político-econômico não tem acesso a uma vida digna. Estas são as pessoas que recebem, então, o adjetivo de hebreus no tempo de hoje. Bem, o livro do Êxodo e o acontecimento do Êxodo, em especial, dá testemunho desta universalidade paradoxal da libertação divina do Deus dos Hebreus, do Deus de Israel. Conforme eu mencionei antes, aqui no livro do Êxodo, Javé, o Deus de Israel, é descrito como Deus de Hebreus. E temos, por exemplo, no capítulo 3, verso 18, capítulo 5, verso 3, e você tenha lá
nas lições escritas e também aqui nos slides dessa aula você vai encontrar as referências. Então, quando aparecer aí na tela o slide com as referências, anote, por favor, os versículos para que você possa conferir as referências na sua Bíblia. Estes textos do livro de Êxodo são muito especiais, porque eles são peculiares. Fora destes textos, apenas em algum ou outro lugar, em Juízes e Samuel, esta expressão de Israel como hebreu e de Deus como Deus dos hebreus vai aparecer. Bem, por que, então, no livro de Êxodo, se destaca que o Deus de Israel é Deus de hebreus? Porque se quer destacar aí que Deus é o Deus das pessoas fracas, das pessoas marginalizadas, excluídas, ou das pessoas que sofrem os variados efeitos do pecado na vida humana. Esse é um conceito muito particular, muito especial da revelação de Deus na tradição judaica. Depois vai ser adotado também pelo cristianismo e mais tarde pelo islamismo, as três grandes religiões monoteístas do mundo contemporâneo. O Deus em quem nós, cristãos, judeus e muçulmanos, cremos, é um Deus prioritariamente de pessoas que sofrem, de pessoas fracas. Você pode achar um pouco estranho isso, porque nós cristãos não estamos acostumados a usar essa terminologia. Nós estamos acostumados a falar de um Deus como o Deus dos pecadores, o Deus de todas as criaturas, o Deus de toda a criação. Sim, tudo isso é verdade. Deus é o Deus de toda a criação, Deus é o Deus de todas as pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele é primariamente o Deus das pessoas que sofrem mais. É isso que dá a universalidade do Deus de Israel, do Deus dos cristãos, a sua peculiaridade, a sua particularidade. A ideia de universalidade é uma ideia interessante e importante. Ela se torna importante especialmente no mundo moderno, a partir do século XVII, XVIII, da era cristã. Nós, no Ocidente, iremos afirmar com muita força a universalidade dos conceitos científicos, a universalidade de certos conceitos filosóficos e a universalidade de um modo de vida. Ao longo, então, dos séculos XVII até recentemente, a ideia de universalidade era uma ideia abstrata. Universal é um adjetivo atribuído a conceitos. Por exemplo, a dignidade humana. Todo ser humano é digno de ser tratado com justiça. Isso é um conceito universal. A universalidade de um conceito científico. H2O é a fórmula química da água. Duas partículas, duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio. Ou seja, na concepção moderna da compreensão da vida, a nossa ideia de universalidade é uma ideia abstrata. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na religião judaico-cristã e em parte também em setores do islamismo, a universalidade é um conceito concreto, não é abstrato. O Deus de Israel não é um Deus universal porque ele tem características abstratas, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, é uno, é grandioso, é o Deus dos deuses. Não, ele é universal exatamente porque ele é Deus de hebreus. Esse é o paradoxo do conceito de universalidade na escritura judaico-cristã. A universalidade não é abstrata, a universalidade é concreta. Deus é Deus de todas as pessoas, de todos os povos, porque Ele fez uma escolha específica. Ele faz a escolha de se revelar na história humana como Deus de hebreus, Deus de pessoas fracas, Deus de pessoas oprimidas, Deus de pessoas que sofrem. Esta mesma característica será reproduzida, será retrabalhada no Novo Testamento, na afirmação de que Deus é Deus de pecadores. E um livro muito especial no Novo Testamento, que vai trabalhar a ideia da universalidade de Deus, é a carta de Paulo aos Romanos. Porque nesta carta, Paulo vai mostrar a universalidade de Deus a partir de uma ideia histórica e antropológica, que é a universalidade do pecado.
Veja, quando Paulo escreve aos Romanos, ele vivia num mundo em que não se acreditava em universalidade. O mundo em que Paulo vivia era um mundo das particularidades. Os judeus dividiam a humanidade em judeus e gentios. Os gentios não têm salvação, só judeus. Os gregos dividiam a humanidade em gregos e bárbaros. Os bárbaros não tinham dignidade. Os romanos dividiam a humanidade em romanos e povos conquistados. Paulo, então, para construir dentro desse contexto a universalidade de Deus, começa a partir do ser humano. E na sua carta aos Romanos, a partir do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 4, a sua argumentação quer mostrar que todos os seres humanos são iguais. Por quê? Porque todos são pecadores. O conceito de pecado em Romanos não é primariamente um conceito moral ou um conceito negativo em relação às ações humanas. Pelo contrário, é um conceito paradoxalmente positivo. Por quê? Porque ao afirmar que todos são pecadores, judeus, gentios, gregos, bárbaros, romanos, não romanos, Paulo está afirmando a igualdade radical de todos os seres humanos. Diante de Deus, ninguém é melhor do que outra pessoa. Ninguém é melhor do que qualquer outra pessoa diante de Deus. Então, todos os seres humanos são iguais. Se todos os seres humanos são iguais diante de Deus, temos então apenas um Deus universal. Esse é o raciocínio de Paulo. Deus é universal, por quê? Porque Ele é Deus de todos, é um Deus que não classifica a humanidade entre os que merecem ser salvos e os que não merecem. Deus classifica a humanidade com um único adjetivo: todas as pessoas são pecadoras. E no capítulo 5 de Romanos, um versículo que os evangélicos, de um modo geral, conhecem muito bem, se afirma: Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ao nos declarar pecadores, Deus não nos está excluindo da sua parceria, da sua aliança. Pelo contrário, Ele está nos incluindo no seu amor. Deus nos amou sendo nós pecadores. É a mesma ideia, com uma linguagem diferente, da afirmação de Êxodo que Deus é o Deus de Hebreus, ou de Deuteronômio que Deus é o Deus dos fracos. Deus é o Deus de uma nação pequena, da menor dentre todas as nações, do menor dentre todos os povos. Este conceito da universalidade concreta de Deus, uma universalidade que, para ser real, precisa começar com uma parcialidade histórica, é fundamental para toda a teologia judaico-cristã. Veja, nós cristãos não estamos acostumados com esta ideia de uma parcialidade de Deus. Nós estamos acostumados a trabalhar com o conceito da universalidade abstrata. Então, essa é uma lição importante que nós precisamos aprender. A universalidade de Deus não é abstrata, é uma universalidade concreta. Deus é Deus de todos porque Ele faz uma escolha. No Novo Testamento, já mencionei, Romanos, Paulo mostra a universalidade de Deus a partir da recusa de aceitar as classificações humanas. Então, todos os seres humanos são pecadores, logo, todos são iguais, não precisamos de mais do que um Deus. Se não precisamos de mais do que um Deus, esse Deus é universal. Mas há também, no conceito de eleição, na teologia paulina ainda, a mesma ideia da universalidade de Deus. Deus escolhe a igreja, Deus convoca a igreja não como denominação ou instituição, mas igreja como pessoas que creem no Messias. Deus convoca, chama, elege a igreja para a missão. A igreja é o grupo de pessoas que reconhece a messianidade de Jesus, que aceita a libertação oferecida por Deus através do Messias Jesus e se torna parceiro de Deus para realizar a missão de Deus, que é levar a salvação a todas as pessoas e a toda a criação. Vejam bem, a universalidade de Deus é uma universalidade concreta e parcial, mas uma parcialidade histórica que gera dentro da história uma universalidade.
mencionei vários textos de Paulo, também podemos encontrar, por exemplo, na pregação de Jesus nos evangelhos sinóticos, afirmações do mesmo tipo. Quando Jesus, respondendo a uma pergunta de teólogos judeus a respeito do porquê ele fazia refeições com publicanos, com pecadores, com pessoas que os judeus classificavam como pessoas que estavam fora do reino de Deus, a resposta de Jesus foi: o médico não cuida do são, ele cuida do doente. Eu não vim chamar justos, mas publicanos e pecadores. Quer dizer, a ação de Jesus também é uma ação historicamente parcial que gera uma universalidade. O acesso a Deus, então, é universalmente aberto por esta parcialidade. Veja, ninguém é capaz de conhecer a Deus sem um testemunho a respeito de Deus. A parcialidade histórica de Deus cria esse testemunho que será, então, terá como resultado a universalidade de Deus na crença, na possibilidade de acesso das pessoas. Bem, a terceira característica do conceito de Deus, a partir da teologia do Êxodo, dos relatos do Êxodo, é que o Deus de Israel, além de ser incomparável, além de ser universal, é também um Deus abençoador. Você está vendo aí na sua tela um slide, uma reprodução de um cartaz de uma associação ecumênica ligada ao Conselho Mundial de Igrejas, que visa representar a compaixão, a misericórdia, alguém cuidando de outra pessoa. A ideia de bênção na pessoa de Deus é exatamente essa ideia de cuidado. Vamos então refletir um pouco sobre o Deus do Êxodo a partir desta característica da bênção ou do abençoar. Veja, o ato de libertação, nós estudamos na segunda aula conceitual, tem uma estrutura básica e uma estrutura completa. Na sua estrutura básica e na sua estrutura completa, o ato de libertação resulta num projeto de vida. Não basta tirar a pessoa do domínio do opressor, seja ele humano, seja ele não humano, seja estruturas, enfim, seja o pecado. É preciso não só libertar, mas também possibilitar uma vida digna. Na teologia judaica do Êxodo, no Antigo Testamento, como se dá essa possibilidade de uma vida digna? Quando Deus liberta Israel do Egito, o leva para uma terra boa, terra que mana leite e mel, na descrição ali do capítulo 3 do Êxodo. Então, o Deus libertador é um Deus poderoso, porque liberta, mas também é um Deus abençoador. Por quê? Liberta e coloca o povo numa possibilidade, na condição de viver uma vida digna, de ser cuidado por Deus e de cuidar de si mesmo a partir deste cuidado. A ideia de bênção, então, no Antigo Testamento, está diretamente ligada à ideia de aliança. O povo de Deus é o recipiente primeiro da bênção de Deus. E uma vez que é o primeiro recipiente da bênção de Deus, é também o povo que deve abençoar todos os demais povos. Isso a gente já encontra na promessa de Deus a Abraão, desde Gênesis 12, e se repete mais 4 vezes, tanto para Abraão quanto para Isaac e Jacó, no livro do Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias, em ti serão benditas todas as nações da terra. O Deus que estabelece aliança é um Deus universal, incomparável, cuja universalidade é parcial, historicamente parcial. Então a bênção de Deus também é historicamente parcial, mas uma parcialidade que visa a universalidade. Deus abençoa um povo para este povo abençoar todos os demais povos. Deus abençoa um povo para que ele viva internamente a bênção e para que ele espalhe, para que ele compartilhe da bênção com todos os demais povos. O elemento mais interessante do ponto de vista técnico desta ideia de bênção no livro do Êxodo é exatamente a frase "meu povo". Essa é uma frase técnica no Antigo Testamento. Então,
Se você pegar a sua chave bíblica, se você ainda usa livros, né? Se você é um cara mais ou menos da minha idade, que não gosta muito de computador e obras digitais, livros virtuais, você vai lá para uma chave bíblica. Se você já está acostumado a trabalhar com computador, com recursos eletrônicos, né? Você pode pegar ali no seu programa de tradução da Bíblia, na sua Bíblia virtual, digital, e selecione no programa de busca, na rotina de busca do seu programa, a frase meu povo. E você vai encontrar que em praticamente todas as vezes que essa frase é usada no Antigo Testamento, ela se refere ao povo de Deus em sofrimento. Além do livro do Êxodo, o livro do Antigo Testamento que mais vezes usa a expressão meu povo é o livro de Miqueias. Depois você confere, lendo o livro de Miqueias. São só 7 capítulos, você vai encontrar a expressão meu povo repetida várias vezes, sempre com essa ideia daquele grupo de pessoas que sofre, mas é alvo do cuidado de Deus, é alvo da libertação, é alvo da bênção de Deus. Esta bênção tem de ser então vivida, tem de ser repartida. Por isso Deus deu ao povo leis, Deus deu ao seu povo normas. E isso também é importante, nós já discutimos no livro e eu quero ressaltar isso. A lei no Antigo Testamento não é anterior à graça, a lei não é contrária à graça. Deus liberta o povo, depois ele dá a lei. Primeiro vem a graça libertadora, a misericórdia libertadora, depois vem a lei. Para que a lei? A lei é dada para que dentro do povo, dentro das relações entre o povo de Deus, a bênção aconteça, a fidelidade seja manifesta. Então a lei não vem como um caminho de salvação, a lei vem como um mapa para que o povo de Deus seja capaz de viver a vida em liberdade, de viver a vida sob o signo da bênção de Deus. Porém, a vida em aliança, a vida na liberdade não é simples, não é fácil, é uma vida de conflito. A bênção da terra prometida por Deus a Israel é uma bênção que dá trabalho, porque a terra é terra em que moram os cananeus, é terra dominada pelas cidades-estados dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, etc. Então, para entrar na terra, o povo de Israel tem de fazer a bênção para esses povos. O relato de Josué, o relato de Juízes, depois dos livros de Samuel, vai mostrar que o povo de Israel não conseguiu fazer isso. Ele só consegue entrar na terra lutando contra os povos que ali estavam. Por quê? Porque esses povos não aceitaram repartir o território com os hebreus, com os israelitas que estavam chegando. E isso nos dá também uma lição prática de política até os dias de hoje. Os poderosos não abrem mão do poder. Os ricos não abrem mão da riqueza. Então, se nós estamos vivendo, por exemplo, uma fase complicada, ruim da economia brasileira, essa fase ruim, essa fase complicada, tem como principais vítimas as pessoas que trabalham e as pessoas que não podem trabalhar, que ficam desempregadas. Você vai ver que os poderosos, os ricos, os grandes empresários, os detentores, né, do capital, seja ele financeiro, seja ele industrial, seja ele agrícola, sofrem muito menos. Por quê? Ele tem dinheiro sobrando e tem poder sobrando. Quem paga o pato sempre é o pequeno, quem paga o pato sempre é o mais fraco. Então, esta conflitividade é fundamental para nós entendermos também, concretamente, o que significa abençoar. Porque abençoar é fazer o bem, inclusive a quem não merece. Abençoar é realizar justiça, é viver de modo fiel à aliança de Deus. A bênção não é algo anexado ou paralelo à justiça. A justiça social é uma das formas mais concretas da bênção de Deus para o seu povo, da bênção de Deus na fidelidade da aliança. Então veja, também nós cristãos, como o povo de Israel, somos convocados à liberdade. Em Gálatas capítulo 5, Paulo afirma: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis novamente colocar-vos sob um jugo de escravidão. Vejam bem, por que esta exortação em prol
de mantermos a liberdade. Porque na história humana, na sociedade humana, a liberdade é um bem precioso e escasso. Por quê? Porque conseguem ser livres as pessoas que tiram, em maior ou menor grau, a liberdade dos outros. Então nós vivemos num sistema econômico capitalista, num sistema político democrático, cuja teoria política é que é um sistema econômico, um sistema político da liberdade. Todo mundo tem, num certo sentido, liberdade econômica. Se você quer ser um engenheiro, você pode ser. Se você quer ser um empresário, você pode ser. Se você quer ser uma dona de casa, você pode ser. Se você quer trabalhar como professor, você pode. A questão é se você consegue. Então você tem liberdade no sentido de liberdade do desejo, liberdade do querer. A vontade é livre. A realização da vontade, porém, não é livre. Vai depender das condições históricas em que você vive. Se você quer ser, por exemplo, um atleta, mas você tem um corpo frágil, você não vai conseguir ser um atleta. Você vai ter que treinar, trabalhar muito, treinar bastante, treinar horas e horas e horas até chegar lá. Mas e se ninguém patrocinar você? E se você tiver que trabalhar muitas horas para sustentar a sua família? Você vai continuar querendo ser um atleta. Você é livre para querer, mas as possibilidades de realização não estão aí. Por isso, do ponto de vista, então, histórico, a exortação de Paulo para que os cristãos permaneçam na liberdade, porque é fácil voltar a uma escravidão. A escravidão a quê? Aos padrões deste mundo. Lá no deserto, o povo de Israel queria voltar para o Egito, para as panelas do Egito. Eles queriam voltar à opressão. Por quê? Eu estou oprimido, mas eu como todo dia. Seria mais ou menos como você achar que ser um prisioneiro, viver numa penitenciária é algo bom, porque você tem comida e banho todo dia. O que adianta você ter comida e banho todo dia e você não ter liberdade? Você está preso num espaço restrito. A mesma coisa na vida. Que adianta você ter comida, casa, roupa, etc, etc e tal, mas você não tem liberdade para amar a Deus, liberdade para amar o próximo, liberdade para amar você mesmo, liberdade em relação às estruturas e aos valores ruins do mundo em que nós vivemos. Para abençoarmos o próximo, nós precisamos ser pessoas livres. Se não somos pessoas livres, nós não abençoamos. Nós temos a ilusão da liberdade, mas não somos livres. Porque ser livre é abençoar o outro. Ser livre não é dominar o outro. Ser livre não é, inclusive, fazer o que você quer. Essa é uma ideia restrita e perigosa de liberdade. Se você examinar nas Escrituras, ou mesmo se você estudar filósofos como Kant ou Hegel, por exemplo, você vai perceber que a liberdade não é você poder fazer o que quer, mas a liberdade implica em você ter a capacidade de escolher, dentre tudo que você quer, aquilo que é melhor, aquilo que é mais justo, aquilo que é mais digno. Então, a liberdade está diretamente vinculada à moralidade. E na linguagem da teologia cristã, a moralidade está diretamente ligada à bondade, à bênção. Uma pessoa moralmente justa, do ponto de vista cristão, é a pessoa que é livre para abençoar o próximo. É livre do dinheiro, é livre da falta do dinheiro, é livre do poder, é livre da necessidade de aparecer publicamente, é uma pessoa livre para abençoar todas as demais pessoas. E a última característica do conceito de Deus, a partir do evento ou do acontecimento do Êxodo, é que Deus, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, além de ser um Deus incomparável, universal, o Deus de Hebreus é um Deus pessoal. Ou seja, é um Deus que se relaciona pessoalmente com a sua criação. Não é um Deus impessoal. Ele não se relaciona através de mediações, de intermediários. Este é um conceito importante. A pessoalidade de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 2, no capítulo 3 e em vários outros trechos, o texto afirma que Deus ouve o clamor. Em Êxodo 3, nós vimos isso nas lições do texto escrito, é um Deus que vê, ouve
conhece os sofrimentos, por isso desce para fazer o povo subir. Então, estes verbos que eu mencionei, ouvir, compadecer-se, descer, ver, conhecer, são verbos que indicam a pessoalidade de Javé, o Deus de Israel. A relação de Deus com os hebreus não é uma relação distante. Tá, eu vou libertar porque eu sou um Deus legal. Não, é uma relação pessoal. Libertarei os hebreus porque eu os amo, porque eu me afeiçoei a eles, porque eu me apeguei a eles, porque eu os escolhi. A escolha é um ato de amor. Então a eleição divina, a libertação divina é fruto do amor de Deus, da pessoalidade de Deus. E você vai encontrar que essa pessoalidade de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, é muito rica. Não só amor, mas também com uma palavra um pouco estranha às vezes para falar de Deus, mas a palavra ira ou raiva. Particularmente eu não gosto muito da palavra ira. Eu acho que ela oferece algumas nuances que não são muito apropriadas para falar de Deus. Né? Eu prefiro, no lugar da palavra ira, a palavra desgosto. O Deus que ama se desgosta do pecado humano, da injustiça, da opressão. Ele não tem prazer. Então, ira é nesse sentido de desgosto, de não ter prazer, de não compactuar com. Então, a ira é a justiça de Deus afirmando o pecado humano, afirmando a injustiça. Não é ira no sentido de um castigo, porque Deus tem que punir as pessoas. É ira no sentido, então, da justa retribuição que nós recolhemos dos nossos atos injustos. E no Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, em João capítulo 3, a afirmação de que Deus não condena, ou seja, Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Por quê? Porque o ser humano condena a si mesmo. O pecado nos condena. Nós não precisamos ser condenados por Deus, nós mesmos nos condenamos. João 3, Romanos 1, de verso 18 até o capítulo 4 de Romanos, tem essa mesma ideia. O pecado nos condena, o pecado nos pune. Em Gálatas 6, Paulo vai falar que aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que a pessoa planta, ela colhe. É essa a ideia. Eu não preciso ser punido por Deus, por quê? Porque eu vou colher o que eu plantei. É claro que esta estrutura de justiça é criada por Deus. Por isso, na Bíblia se fala do castigo, ou do juízo, ou da punição divina. Mas não como uma punição direta, mas como uma punição que é fruto da nossa própria infidelidade a Deus. Então vejam, o Deus pessoal do Antigo e do Novo Testamento é um Deus cuja pessoalidade é vibrante, é contagiosa, é complexa. As paixões, as emoções, os afetos de Deus são descritos de modo bastante intenso e complexo no Antigo e Novo Testamento. Deus é bom, Deus é alegre, Deus é compassivo, é misericordioso, Deus fica irado, Deus se arrepende, Deus não muda. Enfim, as paixões de Deus abrangem todo o âmbito das paixões humanas, com a exceção das paixões injustas. Então, Deus jamais será ganancioso, Deus jamais será invejoso, Deus jamais será raivoso, Deus jamais será vingativo neste sentido de paixões da injustiça humana. Outra característica da pessoalidade de Deus, a partir do Êxodo, é que este Deus pessoal é um Deus que faz aliança. Então, voltamos sempre a esse item da aliança. O Deus pessoal faz aliança com o povo para ter uma relação pessoal com esse povo, sem mediadores, sem intermediários. Em Êxodo 19, versos 3 a 6, é um texto fantástico, você deve ler, reler e memorizar esse texto para entender bem o que significa fazer parte do povo de Deus, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. O Deus de Israel escolhe Israel como um reino de sacerdotes, como uma nação santa. Esta afirmação é extremamente importante porque ela mostra para nós que a relação de Deus com o seu povo é pessoal, sem intermediários. Por que sem intermediários? Porque todo Israel é sacerdote, porque todo Israel é santo. Nós vamos ver nos próximos
encontros de vídeo, e assim você também vai ver nas demais unidades do livro, que na história de Israel, a partir da monarquia, o rei estabeleceu a ideia, os reis de Judá e Israel estabeleceram a ideia de uma mediação entre Deus e o povo. E eles, os reis, como mediadores, diretamente ou através do sacerdócio do templo, do sistema religioso. Então, essa mediação entre Deus e o povo é uma novidade da monarquia israelita em relação à teologia do Êxodo. E você vai se lembrar do que você já estudou, no que nós já conversamos, que em 1 Samuel 8, os anciãos de Israel pedem um rei a Samuel, e a resposta de Deus a Samuel é que ao pedir um rei, os anciãos de Israel estão rejeitando Deus como Deus de Israel. Então a monarquia é simultaneamente uma forma que ajuda Israel a sobreviver nas lutas políticas da época, mas é também uma forma de governo que vai estabelecer uma mediação entre Deus e o povo desnecessária. E por isso, ao longo do livro de Reis e nos textos proféticos, nós encontramos as constantes denúncias de reis e sacerdotes como injustos e idólatras, como opressores do próprio povo. O Deus pessoal não precisa de mediadores. A sua relação conosco é imediata, sem mediação. Então você pode ir à presença de Deus diretamente. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus é a carta que mais tematiza esta relação pessoal sem mediadores. Porque é exatamente na carta aos Hebreus que nós encontramos toda uma discussão sobre Jesus como sacerdote e oferta pelo pecado. Jesus como a pessoa em quem, historicamente, Deus elimina a necessidade de sacrifício e de sacerdote. Então, a pessoalidade de Deus é revelada plenamente na pessoa de Jesus, porque em Jesus você não precisa mais de mediadores. O véu que separava o Santo dos Santos do resto do templo é rompido. Então, isso simboliza o acesso direto das pessoas até Deus. Consequentemente, se Deus é um Deus pessoal e nós somos o seu povo, nós somos um povo missionário. Um povo que tem como tarefa, que tem como vocação, anunciar este Deus pessoal a outras pessoas. E vivenciar esta relação pessoal com Deus, de modo tal que outras pessoas que ainda não conhecem a Deus, tenham vontade de conhecer esse Deus, de viver na presença e na companhia desse Deus. Esse é um elemento fundamental para compreendermos a nossa identidade como cristãos. Lembra de Êxodo 19, que eu mencionei anteriormente? Esse texto é citado de novo em 1 Pedro capítulo 2. Pedro afirma que a igreja é nação santa, reino sacerdotal, povo escolhido. Ou seja, a nossa vocação é similar à vocação de Israel. Temos de ser bênção para todos os povos, bênção para todas as nações. Muito bem, vamos concluindo a nossa conversa de hoje. Eu quero só relembrar então para você as 4 características do conceito de Deus na teologia do Êxodo. A incomparabilidade, porque Ele é Deus dos pequenos. Tá? A universalidade, porque Ele é Deus dos pequenos, que leva esta libertação do pequeno para todos os povos. A bênção, a bondade abençoadora de Deus e que abençoa não só o seu povo, mas faz do seu povo um povo abençoador de todos os povos. E, finalmente, a pessoalidade de Deus, um Deus que se relaciona conosco de forma imediata, sem a necessidade de mediadores, e que estabelece também para o seu povo uma relação pessoal. A convivência do povo de Deus também deve ser uma convivência sem intermediários, sem mediadores entre nós e Deus, sem intermediários entre nós. Por isso o Novo Testamento nos chama de irmãos e irmãs, filhos e filhas de um único Deus. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.